do CDI subcutâneo, que é a não inferioridade, ele vai estudar a não inferioridade do CDI subcutâneo com relação ao CDI convencional, né? Eu queria só lembrar que o primeiro CDI subcutâneo no Brasil foi implantado em 2016, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e nós temos atualmente 140 implantes de CDI no Brasil, sendo que 57 foi no ano de 2019 e 11 nesse ano de 2020. Para vocês verem a diferença, no ano de 2019, nós tivemos 3.668 implantes convencionais, dupla câmara, 864 implantes monocameral e 227 CDI com biventricular. Então, a gente precisa, acho que selecionar um pouco mais os nossos pacientes, é uma das opções, a gente vai aprender muito nessa apresentação do Dr. Vidal, e também que o valor seja menor para que todos tenhamos acesso. Tá bom? Então, Dr. Vidal, com a palavra. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar com vocês. Que pena que precisa ser pelo Zoom e não é pessoal. Eu vou falar em português o maior que eu posso. Geralmente, quando eu venho para o Brasil, eu fico um par de dias praticando português antes da primeira palestra, mas agora eu vou pelo Zoom, foi bem rápido, não tenho tempo para praticar o português. Então, vou começar para agradecer ao Dr. Pedro Yumi Lima Paiva para a assistência em preparar a apresentação e o amigo Dr. Haley para prestar também alguns dispositivos. Vou começar com uma revisão da terapia antes de entrar nos estudos de pretórnio. Então, todos sabem que tem duas opções de implantação de CDI, o convencional transvenoso e outra opção que é o subcutâneo. Cada um tem alguns benefícios. O subcutâneo, evidentemente, pode tratar com terapia de pacing antitaquicárdia. Também pode ter simulação para bradicardia. É um implante mais familiar, com muita experiência. Esse, por enquanto, é mais novo. Não tem eletrodo transvenoso, então tem alguns riscos que não existem com essa implantação que pode existir com a outra. E também a fluoroscopia não precisa da fluoroscopia pelo implante. O grande problema do CDI convencional transvenoso é o eletrodo. O eletrodo pode ter problemas com o tempo. Temos visto problemas de alguns eletrodos com advisory, recall, mas até os eletrodos normais, todos têm risco de fratura a largo prazo. Esse slide, um estudo que eu vou falar proximamente também, que demonstra a taxa de complicações relacionado ao implante de eletrodos. O potencial desvantagem do CDI subcutâneo é que você não tem maneira de fazer simulação, não tem o antitaquicardia pacing, não tem eletrodo auricular com diagnóstico. A longevidade da bateria, temos que ver quanto tempo vai durar essas baterias e os dados futuros que nós vamos ver agora, alguns dados mais recentes. A terapia do CDI originalmente estudava foi no estudo Skull-Heft, por exemplo, que o CDI não tinha terapia de ATP. Foi programado só com desfibrilação e com esse estudo nós vimos uma diminuição de mortalidade. Então, dá para argumentar que não precisa ter a possibilidade de antitaquicardia pacing para ter terapia do CDI.
Alguns dados iniciais do CDI subcutâneo demonstraram eficacidade do primeiro choque, que é parecido a CDI convencional. Também se pode ver que o risco de infecção endocárdico é muito menor, porque você não tem nenhuma parte do dispositivo intravascular. Obviamente, essas infecções são importantes, porque a infecção da loja tem mortalidade de 12% anual, e quando tiver infecção endovascular, a mortalidade chega até 30%. Em Canadá, nós estamos fazendo um estudo randomizado chamado Atlas para comparar as duas tecnologias. Esse estudo, o design foi publicado ano passado. O objetivo primário é de comparar as complicações a 30 dias pós-implante e com o objetivo secundário de comparar as complicações mais largo prazo a um tempo de seguimento de 6 meses. Aqui vemos os critérios de inclusão e exclusão, que são bastante standard. Nós incluímos pacientes com alguns critérios que favorecem talvez a possibilidade de ter um subcutâneo, pacientes com arritmias congênitas, paciente com infecção prévia, paciente que precisa de diálise, paciente com cirurgia valvular ou a paciente com enfermidade pulmonar em qual o risco de pneumotórax talvez seria mais grave. O CDI transvenoso é programado VVI 40 e o subcutâneo vocês podem ver a programação que é uma programação estándar para o estudo. Já os pacientes que vamos recrutar são 500 pacientes e até agora temos mais ou menos 400 pacientes já recrutados. Então, acho que dentro de um ano vamos ter resultados para apresentar para vocês, que vai complementar o estudo de Praetorian que vou discutir agora. Então, o Praetorian é um estudo que foi apresentado no Heart Rhythm esse mês. Ainda não está publicado, mas eu entendo que vai sair proximamente publicado. A hipótese foi demonstrar não inferioridade entre o CDI subcutâneo comparado ao CDI transvenoso em termos de choques inapropriados e complicações relacionadas ao dispositivo e também particularmente relacionados ao eletrodo. Então, incluíram pacientes com indicação de CDI classe 1, classe 2A, randomizaram um por um as dois tipos de dispositivos e um segmento largo prazo até 48 meses. Excluíram pacientes com indicação da estimulação ou se no screening do vetor do CDI tem falha do screening, paciente com onda T grande, por exemplo, que não passou o screening. Enrolaram mais de 800 pacientes nos últimos 10 anos. Então, aqui os critérios dos pacientes, pode ver que a idade média dos 63, 64 anos, a maioria com cardiomiopatia isquêmica, a maioria pacientes masculinos, prevenção primária, principalmente prevenção secundária, só 20%, BMI de 27, e assim. Os resultados, o endpoint primário foi um composite endpoint de choque inapropriado ou complicações. E não tem nenhuma diferença e chegou a um p-value significativo para não inferioridade. Então, o estudo chegou a demonstrar a hipótese de não inferioridade
com o endpoint primário de choque inapropriado ou complicações. Agora, quando separamos esses dois componentes do endpoint primário, se pode ver uma tendência não significativa de ter mais choque inapropriado com o CDI subcutâneo e, por outro lado, uma tendência não significativa de ter mais complicações do device com o CDI transvenoso. A onda P não é significativa nenhum ou nem outro, mas vocês podem ter uma ideia que, por um lado, tive mais choque inapropriado, mas menos complicações, dispositivo, dando no cumulativo uma não inferioridade. Se analisamos mais especificamente o choque inapropriado, podemos ver um número mais alto aqui no subcutâneo, que não chegou a uma diferença significativa do ponto de vista estatisticamente. Mas aqui vemos que é questão de oversensing, que possivelmente tem mais oversensing no CDI subcutâneo que no outro, e isso explica um pouco a taxa mais elevada do choque inapropriado. Por outro lado, podemos ver que complicações do eletrodo são mais importantes com o CDI transvenoso, perfuração, reposicionamento. E se analisarmos só as complicações relacionadas ao eletrodo, aí tem uma diminuição significativa com o subcutâneo comparado a transvenoso. Mortalidade, aqui não tem nenhuma diferença estatisticamente significativa, com hazard ratio 1.2 mais alto com CDI subcutâneo. Limitações é que não foi possível ter blinding do tratamento, então obviamente o paciente sabe qual recebeu, mas também o Clinical Endpoint Committee ficou sabendo se foi o subcutâneo ou transvenoso. Nessa época também a experiência dos implantadores foi mais grande com a CDI tradicional transvenoso. E também o segmento de 4 anos eu acho que é bastante boa, mas eles vão estender mais 4 anos para ver as complicações a largo prazo, que tem complicações talvez com os eletrodos que vão aparecer só depois dos primeiros 4 anos. Isso vamos ter dados em 4 anos. A conclusão do estudo apresentado no HRS é que demonstraram não inferioridade dentro dos dois tipos de tratamento da CDI e uma diminuição das complicações especificamente relacionado ao eletrodo. Outro estudo apresentado também no HRS este ano é o Untouched. É um estudo observacional, um registro de pacientes que foram implantados com CDI subcutâneo. Não é randomizado, mas também é uma boa estudo para dar uma ideia das taxas de eventos nessa população. Eles estudaram pacientes com prevenção primária, fração de ejecção inferior a 35%, com programação standard. 110 sítios, segmento de 18 meses, implantaram mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 dispositivos, com uma análise bastante completo no segmento. Aqui os pacientes, uma população menor, a que vimos com Pretorium estava 64, aqui a idade mediana de 56. Tem parte isquímico, parte não isquímico, fração de ejecção 26%.
endpoint primário de choque inapropriado a 18 meses, podemos ver uma taxa baixa de aproximadamente 5% de choque inapropriado. E um dos preditores de choque inapropriado é a geração do dispositivo, ou terceira geração, que tem um filtro Smart Pass, tive menos de choque inapropriados com os dispositivos mais recentes. Aqui uma comparação com os dispositivos sub-Q, que os estudos mais recentes têm taxa de choque inapropriado diminuído, é bem comparável com a taxa de choque inapropriado dos dispositivos transvenosos. Mortalidade, sobrevivência total, mortalidade de aproximadamente 6%. E aqui as causas de mortalidade. Então, a conclusão é que a taxa de choque inapropriado foi baixa de 3%, o mais baixo reportado até agora nos estudos do sub-Q-ICD. Então, isso demonstra que com os dispositivos mais recentes é possível, com programação adequada, ter uma taxa aceitável de choque inapropriado. Agora passamos à segunda pergunta que tínhamos acerca da necessidade de fazer o teste de defibrilação no CDI subcutâneo. Então, eu começo com esse slide do estudo Simple, um estudo internacional, mas um estudo baseado em Canadá, que nossos colegas publicaram em Lancet no 2015 pelos CDIs transvenosos tradicionais. Isso foi o primeiro estudo importante, grande, randomizado o teste de defibrilação e demonstrou nenhuma diferença em mortalidade nos dois grupos, bastante grande, mais de 1.000 pessoas em cada grupo nesse estudo randomizado, DFT versus no DFT, e não tive nenhuma diferença na mortalidade. Então, agora, o standard para um paciente de prevenção primária, geralmente, pelo menos no meu hospital, eu nunca faço o teste de defibrilação pelo dispositivo tradicional transvenoso. O dispositivo subcutâneo é mais novo e ainda não temos estudo randomizado para comprovar se se pode passar ou evitar o teste de defibrilação. No estudo randomizado Atlas, que eu já apresentei, que estamos fazendo em Canadá, o DFT é obrigatório, fazer o DFT pós-implante para todos os pacientes. Esse estudo, que aqui a publicação do design, mas o estudo ainda não acabou, é um estudo que vai ser importante, randomizado com quase 1.000 pacientes para testar se precisa fazer o DFT ou não. O endpoint primário é um file de choque apropriado, é um episódio espontâneo no segmento do estudo. Se vocês talvez ouviram falar do Praetorian Score, esse é um score de predição do risco que o DFT não vai funcionar. Então, tem algumas etapas que vocês podem ler na publicação aqui. Etapa primária é ver se quantos distância entre o coil e o sternum tem. Se tem muita graça entre o coil e o sternum, tem mais pontos e mais risco que o DFT não vai funcionar. Etapa 2, ver a posição em lateral do dispositivo, mais anterior ao dispositivo, menos probabilidade que o DFT funciona.
Então, você acumula mais pontos se o dispositivo está posicionado anterior. Etapa 3 é ver a graça que tem entre o dispositivo e as costas. E se tem mais de 1 centímetro, então você acumula mais pontos. Aí você pode ter o ponto final. Se o score é mais de 90 e o BMI é menos de 25, você pode descontar 40. Se o BMI é mais de 25, esse é o score final. E, dependente do score, você tem risco de falha do choque de defibrilação. É importante revisar isso porque o estudo randomizado vai tomar em conta o score Praetorian no protocolo. Então, se eu passo aqui, os pacientes se randomizam a uma estratégia de teste de defibrilação ou no DFT, mas no grupo de no DFT se faz o implante, se faz um raio-x pós-implante, e se o score Praetorian está inferior a 90, tudo bem, tem alta. Se o score é mais de 90, então tem que fazer o teste de defibrilação e a intervenção é segundo o critério do médico implantante. Então, é um estudo randomizado para saber se precisa testar ou não, mas também depende do score Praetorian, porque é só o paciente com score Praetorian inferior a 90 que você não vai testar. Se o score é mais alto, você está obrigado a fazer o teste. Então, esse é o protocolo que nos vai ajudar em saber se no futuro pacientes com score Praetorian inferior a 90 não precisam fazer o teste de defibrilação. Então, eu vou parar aqui para deixar meia hora para discussão com todos vocês. Obrigada, professor Vidal, por essa brilhante apresentação. Já tem algumas perguntas, mas primeiro eu vou chamar os dois debatedores, que é o doutor Nicodemos Lopes, de Pernambuco, que tem especialização em eletrofisiologia e dispositivos cardíacos implantáveis no Hospital Santa Cruz, em Portugal, e é coordenador do serviço de arritmia do Hospital Agamenon Magalhães. E o doutor Carlos Eduardo Duarte, que é também especialista em estimulação cardíaca e eletrofisiologia, pela BEC e pela SOBRAC, e é diretor de ensino e responsável pelo Departamento de Telemonitoramento do CARE, São Paulo. Eu queria inicialmente também agradecer a Boston pelo patrocínio desse evento e ao Yuri, que é um cearense que está no Canadá trabalhando com o Dr. Vidal, e ele que ajudou a fazer o contato. Então, eu queria agradecer também ao Yuri. Então, vamos com os debatedores e depois nós vamos para as perguntas. Boa noite a todos. É gratificante mais uma vez estar aqui com os senhores. E parabéns, doutor Vidal, pela excelente explicação e um panorama geral do CDI subcutâneo. Eu gostaria de solicitar ao Dr. Vidal que nos comentasse um pouco, porque em relação ao Praetorian, em que houve ali uma taxa de complicação ligeiramente maior, mas não foi significante, porque eu acho que o CDI subcutâneo ele veio para nos resolver os problemas basicamente dos eletrodos, né? E a sua opinião da importância da extensão desse estudo, porque dentro desses dados que foram apresentados, uma coisa que me chamou a atenção foi não foi apresentado infecção. E a gente sabe que a infecção ela é um fator importante das complicações do CDI transvenoso e talvez vai aparecer isso numa troca de eletrodos. É isso que eu gostaria dos comentários do Dr. Vidal. Sim, acho que isso é um ponto bem importante
E acho que por isso é que eles vão fazer uma extensão, extender o estudo mais outros 4 anos para ver as complicações a largo prazo. Acho que podemos pensar que com o tempo o risco a largo prazo de infecção vai ser maior com o CDI transvenoso que o subcutâneo. Também o impacto de uma infecção é mais grave num paciente com CDI transvenoso, porque se 10 anos depois do implante, a extração tem risco de complicação maior. Mas a extração de um CDI subcutâneo é bastante fácil, não tem muito risco, né? Acho também que o risco que se infecta um CDI subcutâneo é menor, porque qualquer infecção hematológica, qualquer bacteremia pode infectar um dispositivo que está implantado transvenoso. Mas uma bacteremia talvez tenha menos probabilidade de infectar um dispositivo subcutâneo. Então, até agora não temos dados bastante fortes para confirmar, mas com um tempo de seguimento de 4 anos mais, acho que isso vai ajudar. Também o estudo canadense, o Atlas, vai ter randomizado outros 500 pacientes, que vai dar mais informação importante. E acho que daria também para combinar os 2 estudos para ter 2 vezes mais pacientes. E talvez, numa análise combinada, poderia haver diferenças significativas. O do Eduardo Mota, ele colocou: boa noite. Temos um paciente pós-op tardio de revascularização do miocárdio, evolui com TV e implante de CDI dupla câmara, disfunção do cabo de choque com vários disparos inapropriados. Fizemos extração do sistema com extrator e implante de novo CDI dupla câmara. Agora o cabo de choque está com alteração de impedância. Entraria como indicação de CDI submuscular? Sim, acho que o paciente que tive infecção... O paciente que tem CDI e fez infecção uma vez, aí foi retirado o dispositivo, foi colocado um novo dispositivo dupla câmara, e ele está com alteração na impedância do cabo eletrodo. Mas o dispositivo fica funcionando ou o câmbio de impedância, mas o dispositivo funciona ou tem fratura da eletrodo? Eu não sei se ele sabe, se ele pode responder essa pergunta. Ele está ouvindo aí? Deixa eu ver se ele responde. Eu acho que o grande detalhe aí, doutora, quando a gente se fala de CDI dupla câmara, eu volto a insistir nessa fala, pressupõe que a gente precisa de estimulação. Então, assim, se caso eu estou com CDI dupla, porque assim, se eu estou pensando pura e simplesmente na desfibrilação, no risco de morte súbita, a gente deve preferir até o CDI monocâmara. Se eu tenho um CDI dupla câmara, possivelmente é porque eu preciso aí de estimulação, hein? Sendo de então, paciente no pós-operatório de revascularização do miocárdio, talvez necessite de estimulação, né? Não sei se eu acho que a grande questão é essa. Se a gente precisa de estimulação, eu acho que não tem como. É uma contraindicação. Se está usando um CDI dupla câmara, insisto, a gente acaba usando muito CDI dupla câmara, a gente imagina que está precisando de estimulação. Se não está precisando de estimulação, aí o CDI subcutâneo está na parada. Sim, eu concordo. A pergunta principal é a necessidade da estimulação. Mas, em teoria, o paciente que já tive infecção é um dos tipos de casos onde seria interessante considerar um CDI subcutâneo se não precisa estimulação. Ô Vidal, tem uma pergunta aqui do Raoni.
Tem uma pergunta do Vidal. Qual a influência da amiodarona no limiar de desfibrilação do CDI subcutâneo? Boa pergunta. Acho que não sei se tem dados para comprovar isso, mas logicamente eu penso que se poderia extrapolar a evidência que temos em desfibrilação em geral. Acho que a amiodarona aumenta o limiar de desfibrilação pela FA, teste de GFT, de desfibrilador transvenoso. Eu penso que seria igual, mas eu não sei se tem estudo para comprovar especificamente nesse contexto. Existe, eu estava vendo aqui, tem alguns estudos realmente mostrando que tanto a amiodarona quanto o sotalol, eles podem interferir no limiar de desfibrilação. Eles aumentam o limiar, mas isso não vai incapacitar ou impossibilitar a terapia de desfibrilação. Então, acaba que não interfere e não compromete a segurança do dispositivo. Isso no transvenoso, né? No subcutâneo, eu acredito que não tenha nenhum estudo ainda falando sobre isso. Nós tivemos uma experiência de um paciente de subcutâneo que o paciente estava em uso de amiodarona, tá? Prevenção secundária, e o que chamou a atenção que foi na indução do choque, ele nem induziu, né? E aí a gente fez um burst, um choque com o próprio sistema do CDI subcutâneo não induziu, a gente acabou induzindo e teve dificuldade de desfibrilar. Tá? Mas o raciocínio é o mesmo para o CDI subcutâneo ou para o CDI transvenoso. A amiodarona aumenta, sim, e o sotalol, se eu não me engano, Nicodemus, diminui o limiar. Então, a amiodarona aumenta e o raciocínio é o mesmo. Perfeito. Tem outra pergunta do Dr. Gustavo Reis. Parabeniza a sua apresentação e pergunta se o senhor tem dados referentes ao risco de extrusão de gerador em pacientes com implante de CDI subcutâneo e o IMC menor do que 20. Na verdade, eu não sei se tem uma publicação ou uns dados publicados para quantificar esse risco, mas acho que se o paciente vai precisar um CDI, o risco de extravasação vai ser também mais alto se o implante for transvenoso. Então, a alternativa seria um implante ao menos que você implante subpectoral, mas acho também que na técnica de implante do CDI subcutâneo é importante também implantar de trás uma parte de trás do músculo. Em teoria, o risco de extravasão seria talvez até mais alto na posição subclaviana, mas eu não sei se tem alguns dados, algum estudo que comenta nesse ponto. Acho que é um ponto importante em qualquer paciente com BMI bem baixo, o risco de extravasação. Em termos do efeito negativo à morbidade do paciente, se o CDI subcutâneo se infecta, acho que é fácil tirar. Mas o CDI transvenoso, que tem extravasão anos depois, isso pode causar um problema maior. Não sei se os colegas têm alguma experiência com esse assunto de BMI baixo. Eu já vi uns casos, quando eu estava lá em Portugal, de tratamento de infecção, assim, de resolver a infecção com antibióticos do subcutâneo, de não ter realmente que retirar. Eu não sei de vocês se é mandatório realmente, se houver infecção do subcutâneo, de ter que tirar de todo jeito, como é feito no transvenoso. Na verdade, a próxima pergunta que foi feita foi justamente sobre isso, né? O Dr. Marcos Del Papa está perguntando qual é a conduta na infecção da loja do gerador do CDI subcutâneo. Eu acho que a loja, nós não tivemos nenhum caso de infecção.
mas assim, o raciocínio eu acho que seria um raciocínio muito parecido com a loja do transvenoso e ainda com atenuante de não ter o cabo indo para o sistema endovascular, né? Então, toda vez que a gente tem uma infecção em loja num transvenoso, obrigatoriamente a gente tem que extrair pelo risco dessa infecção se interiorizar pelos cabos eletrodos. Eu acho que com o CDI subcutâneo, a ideia depende do caso, é lógico, mas a ideia é sempre um tratamento clínico e, caso contrário, retirar e promover um novo implante no segundo momento. Perfeito. Tem alguma outra pergunta aqui do Dr. Edson Bernardo, do Carmo? Quais são as principais complicações pós-implante do CDI subcutâneo em sua casuística? Na verdade, não tem visto muitas complicações. Choque inapropriado pode ser um. Infecção, acho que temos visto uma vez infecção com extração de dispositivo. O implante é bastante fácil, o learning curve não é bem alto. Acho que choque inapropriado, o risco de infecção, mais que nada são isso. O eletrodo geralmente não tem complicação de eletrodo porque não tem a parte intravenosa, né? Nós tivemos uma complicação com o deslocamento do eletrodo naquele eletrodo da primeira geração. Então, o sleeve ele não era grudado no eletrodo, você tinha que dar um nó bem firme para que aquilo não deslizasse. Né? Então, a gente teve que reposicionar um dos nossos casos, mas agora, com esse novo eletrodo, que já vem com sleeve integrado ao eletrodo, isso realmente facilitou muito a vida. Uhum. Eu também tive uma complicação semelhante, Carlos, com o eletrodo que realmente deslocou. Eu sempre faço um raio-x na hora logo pós-op, no paciente em sala, e aparentemente tudo ok, mas no primeiro pós-operatório, repeti o raio-x, o eletrodo estava meio que no formato de S. Aí conversei com o pessoal da Boston, acho que é melhor reposicionar e novo DFT, e a seguir tudo ok. Mas realmente essa complicação foi a única que chamou a atenção mesmo. Professor Vidal, quais seriam os fatores que o senhor acha que facilitaria o melhor score para não precisar desfibrilar? Tem algum dado que, nesses trabalhos que tenha mostrado, fazer o teste de defibrilação? Sim, que melhore o score pressório para poder você não necessitar, se tem algum dado já, alguns parâmetros que possam predizer isso do paciente. Os únicos dados são do score Praetorian, que planear a implantação para ter um score Praetorian o mais baixo possível, né? Então, no momento do implante, aunque não precisa fazer raio-x durante o implante, é bom posicionar o dispositivo e o eletrodo. Se pode posicionar um dispositivo de prática e botar com um tape por em cima, fazer a fluoroscopia para ver a posição antes de começar a operação. Então, para saber como marcar a posição final do dispositivo, tanto como o eletrodo, e ter uma ideia como fica posicionado na fluoroscopia antes da implantação. Então, isso pode guiar o posicionamento, marcar com marca na pele, saber aonde posicionar. A bateria, o dispositivo, ficar o mais próximo das costas possível. Se tem muita graça e você não coloca bem próximo, isso também pode causar problema. A dúvida que temos é no momento da troca de bateria,
tinha um estudo que eu não li bem para saber do teste de fibrilação no momento da troca de bateria, para ver se fica igual ou se sobe o limiar de defibrilação. Isso acho que precisamos ter mais estudos para saber se o limiar de defibrilação fica estável com o tempo ou se tem critérios que mudam no momento de troca de bateria. Na troca de eletrodos de CDIs convencionais, o senhor utiliza o mesmo gerador que é do fabricante do eletrodo, ou o senhor não acha que não tem nenhum problema em fazer a troca com o gerador de uma empresa e o eletrodo de desfibrilação de outra? Não tá no nosso tema de hoje, mas é uma curiosidade Sim. que eu tenho. Na minha prática pessoal, eu não tenho problema misturar eletrodo de uma companhia com dispositivo de outra. Nessa época da compatibilidade da ressonância magnética, tem alguns argumentos que para que o sistema fica oficialmente compatível com ressonância, que precisa ser a mesma companhia. Mas na minha prática eu não presto atenção. Eu posso até o dispositivo inicial, às vezes eu coloco o eletrodo de uma companhia com o gerador da outra companhia no momento mesmo do implante. Em nosso sistema, você compra o dispositivo ou eletrodo separado. Então, não é obrigatório colocar os dois juntos. No momento do troca de bateria, geralmente mantemos a mesma companhia por a forma do gerador, que fica mais facilmente, mas às vezes trocamos de companhia. Às vezes tem uma companhia que vai ter um tipo de feature que vamos preferir, ou por questão de contrato do hospital, se passou vários anos e tem outra companhia que ganhou o contrato, então é possível trocar de companhia. Perfeito. Tem outra pergunta aqui do meu amigo André Queiroga. Ele faz um comentário. Não me sinto confortável em privar o paciente da chance de reverter a arritmia ventricular com ATP. Também alguns pacientes desenvolvem bloqueio atrioventricular total após alguns anos e sem backup pace. Acho arriscado. Levando essas questões em consideração, como está a evolução da integração do desfibrilador subcutâneo com o leadless pace? André é tem grande resistência, né, André, com o CDI subcutâneo. Eu tenho um exemplo em casa. Meu pai colocou um desfibrilador para taquicardia ventricular secundária cardiomiopatia isquêmica e no segundo aparelho, depois de mais de 10 anos de evolução, ele desenvolveu o BAVT sem ninguém saber. O CDI dele estava programado em DDI 50, só de backup, e ele se sentindo cansado. Quando ele chegou ao consultório, se ele não tivesse esse backup de DDI 50, ele tinha falecido porque ele não tinha ritmo de escape. Então, eu não me sinto confortável com isso. Eu não acho, se o CDI subcutâneo resolve o problema das complicações do fio, ele também não pode tirar alguns benefícios que o fio dá ao paciente, que é o ATP, que é a estimulação. Se eu precisar usar cargas enormes de antiarrítmico, tem que haver uma solução para isso. Só chocar, para mim, não é o suficiente. ATP, a gente sabe que a incidência de taquicardia ventricular monomórfica que necessita ATP é baixa, né? Então, tem muito. Niquinho, eu acompanho 45 a 60 pacientes no meu consultório toda semana de marca-passo e CDI. O que tem de paciente que vai carregar o choque e no ATP durante a carga reverte é uma enormidade. Então, esse paciente, se não tivesse ATP, ia para o choque. Estou falando da minha experiência. Sim, os grandes estudos mostram que a incidência é baixa de ATP. Inclusive, tem estudos mostrando que o ATP pode até levar a morte. A incidência de choque, no geral, é baixa também. A incidência de choque é muito baixa. Pois é. Do transvenoso como do subcutâneo. E também existem preditores de desenvolvimento de bloqueios, né?
o paciente já tem um PR mais alargado, já tem um QRS largo. Tem muito que não tem nada. Tanto é que a Pode evolução levar. do meu pai, especificamente, foi depois de 10 anos. Tem gente que vai implantar e não tem bradicardia nenhuma. Ou tem gente que não tem nada também. Você, para controlar a arritmia dele, você precisa de doses altas de antiarrítmico e isso acaba comprometendo a condução do paciente. Aí você ficar sem um backup de pacing, eu acho arriscado. Nesses estudos aí, acho que o Dr. Vidal vai falar, a incidência de AVT é muito baixa no effortless, no IDE, não é? De necessidade de pacing, não é? Eu concordo com esses pontos de ter cuidado o paciente que vai precisar ATP per TV monomórfica, ou paciente com risco de precisar estimulação. Acho que esses pacientes talvez são casos para favorecer um CDI transvenoso. Geralmente, um paciente que tem implantação por prevenção secundária, por taquicardia monomórfica, paciente com infarto prévio, geralmente eu vou favorecer sempre um transvenoso, até um bicameral, para ter o backup pacing, se ele vai precisar de miodarona, vai ficar com bradicardia, etc. Então, o caso ideal é o paciente com cardiomiopatia não isquêmica, que geralmente ele faz fibrilação ventricular ou nada. O paciente que tem miopatia com risco de TV monomórfica, o que já tem TV prévia, que vai precisar sotalol, amiodarona, antiarrítmico, é bom ter o marca-passo. Também paciente que vai precisar estimulação, acho que tem vantagem de ter marca-passo com CDI. Agora, paciente que não tem nenhuma indicação para estimulação, nenhum Six-Sinus Syndrome, a doses beta-bloqueador está optimal, frequência sinusal está boa, condução é bom, QRS é normal, que você nunca pensaria em indicar marca-passo, acho que é correto implantar um CDI subcutâneo e com o tempo, se muda a condição para precisar um estimulador, aí se pode trocar a terapia. E com um paciente que não precisa CDI, que não precisa marca-passo, você não vai implantar marca-passo porque tem probabilidade que um dia vai precisar, você vai seguir o paciente quando precisar marca-passo, você vai implantar nesse momento só quando tem indicação. Esse é o ponto do meu amigo sommelier André Queiroga, né? Então, tipo assim, eu acho que a ideia que a gente tenta passar é você fazer essa estratificação inicial da necessidade de pace ou não. No seu caso, que você acabou dividindo com a gente, né, você deu um ponto que é favorável ao CDI subcutâneo, que foi postergar o implante de um eletrodo transvenoso por 10 anos. Você tá entendendo? Então, assim, a ideia do CDI subcutâneo é uma das coisas que eu mais sou fã dessa terapia, se diz em relação ao risco que esse eletrodo traz. A gente sabe que eletrodo de CDI, cada vez mais, né? Então, a gente coloca Pace Sense, é um eletrodo de choque, a gente está passando 5, 6 conduítes dentro de um eletrodo, as empresas começam a cada vez reduzir mais, até dar um pau, né? A gente vê recall aí de eletrodo de vez em quando, né? Então, eu acho que, assim, a gente sempre tem que ponderar, eu acho que você ponderar o risco, né? Como o professor Vidal falou, uma TV monomórfica, que eu vou priorizar o ATP, o que eu estou pesando? Eu prefiro o ATP ou ficar sem o risco do eletrodo endovenoso? Será que se eu fizer uma ablação nessa taquicardia ventricular monomórfica, eu não vou resolver, inclusive diminuindo o risco de ATP? Né? Então, assim, eu acho que tudo na vida é ponderar. E insisto, o CDI subcutâneo ele veio para nos ajudar a resolver o caso daquele paciente. Quantos e quantos pacientes nós não temos que está lá com eletrodo, nunca tomou um choque, e quando vê, chega para a gente aqui fazer uma extração super difícil, complicada, porque
infectou, porque teve problema, choque inapropriado. Eu acho que esse é o grande detalhe, a mensagem que o CDI subcutâneo traz para a gente, tentar resolver um problema cujo é o eletrodo, que é o calcanhar de Aquiles da estimulação. Todos os nossos dispositivos evoluíram, mas os eletrodos não. O Dr. Silas Galvão fala, se o eletrodo evoluísse muito, ele some, né? Então, é isso que a gente espera. Agora, não tenha dúvida, se vier com leadless pacing, perfeito. A gente está trocando aquilo que tem de mais moderno transvenoso com aquilo que tem de mais moderno sem os problemas do cabo. Já está em desenvolvimento, não é? Segundo a Bosch, e um Empower. Tem perguntas aqui. A minha pergunta para o professor Vidal é como é que anda essa evolução da integração do CDI subcutâneo com o leadless spacing. E só completando o comentário, o caso que eu citei na minha família, do meu digníssimo pai, é a favor do CDI transvenoso, porque se ele não tivesse um fio desde o início, ele tinha falecido e não estava na minha companhia até hoje. Não é a favor do subcutâneo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Então, professor, eu queria saber como é que está essa situação aí no Canadá de implantar um sistema onde haja a integração do marca-passo sem fio, com o desfibrilador. Isso evoluiu ou continua ainda só experimental? Acho que ainda fica experimental, as companhias estão trabalhando nisso, mas acho que não vai ser disponível bem pronto, acho que vai demorar certo tempo. Na prática clínica não existe ainda isso, em Canadá pelo menos, mas acho que isso vai ser o futuro, de combinar os dois, mas eu não sei quanto tempo vai demorar até chegar na prática clínica. Tem uma pergunta aqui que doutor Vidal, quando você maneja a dor no pós-operatório, e emendando essa pergunta, vou colocar uma outra, que é se você implantaria um CDI subcutâneo em paciente com obesidade mórbida. Aí a questão de testar acho que é mais relevante, né? Porque obesidade mórbida, eu não sei, o teste de fibrilação, o score per Doran vai ser bem alto. Então, é difícil. Acho que esse caso também o acesso venoso pode ser difícil. Eu usaria os mesmos critérios que para um paciente sem obesidade. Se vai precisar estimulação, se vai precisar ATP, favorecer o transvenoso. Se é prevenção primária sem nenhuma necessidade de estimulação, se poderia considerar. Acho que até agora eu não tenho implantado em paciente realmente com obesidade mórbida, mas teria que ter bem cuidado implantar o mais perto de coração possível, porque senão acho que vai ter risco de problema com o limiar de defibrilação. O Charles Slater fez uma pergunta aqui, que na verdade acho que isso serve para todos. Como vocês lidam com a dor de pós-operatório? Qual a estratégia de vocês para o conforto do paciente? Quando o paciente sai do hospital, ele fica com acetaminofena, Tylenol. Geralmente não usamos narcóticos, coisas assim. Não sei no Brasil se precisam mais. Geralmente só sintomático ou dipirona. Só paracetamol mesmo. Dipirona, paracetamol, e se o paciente tiver uma dor mais intensa, aí pode ir para um tramadol. Mas a gente deixa mais que isso. A gente deixa analgésico de horário no primeiro pós-operatório e depois do segundo em diante analgésico se necessário também. Tem uma pergunta aqui que talvez o Bruno possa colocar no final e a gente ter uma resposta de todos. Eu não sei se ainda você consegue fazer isso, Bruno, que a pergunta é a seguinte: atualmente algum dos colegas não faz o teste de desfibrilação em alguma situação específica? Eu acredito que seja essa pergunta do Vinícius Pinheiro no convencional, né? E não no subcutâneo, que ainda é feito em todos.
Se você permitir, vou liberar aqui o resultado da nossa enquete. E acho que Pronto, algumas aí, coisas aqui vocês vão gostar de discutir. Está com todos vocês aí. Metade dos participantes votaram. E na primeira pergunta, quantos CDIs subcutâneos vocês já implantaram? 49% não implantaram nenhum, 28% de 1 a 5, 14% de 6 a 10 e 9% 11 ou mais. Segunda pergunta, você conseguiu implantar CDI subcutâneo pelo SUS? 3/4 não tentaram, 17% não conseguiu, mas tentou, e apenas 6% conseguiram implantar pelo sistema público. Essa pergunta talvez responda da Thaís. A Thaís Nascimento colocou aqui, mas vocês não considerariam para prevenção primária e poupar anos de uso do sistema vascular, colocar o CDI subcutâneo? E a pergunta 3, em um paciente sem necessidade de estimulação, você prefere, 32% preferiram o CDI transvenoso endocárdico e 68%, nesse caso do paciente que você tem certeza que não precisa de estimulação, preferiram o CDI subcutâneo. E por último, acho que aí talvez entre a resposta. Você se sente confortável em não realizar o teste de desfibrilação em CDI subcutâneo? E aí o interessante é que nesse momento foi colocado aqui que 26% das pessoas se sentem confortáveis de não realizar o teste de fibrilação, mesmo o CDI sendo subcutâneo, 52% não se sentem confortáveis e 22% escolheram vou pensar. Bom, a gente vê aqui que a gente está vencendo uma certa resistência, né, em relação ao CDI subcutâneo no Brasil, que a grande maioria, quase 70%, já se sente confortável em indicar um CDI subcutâneo naquele paciente clássico que não precisa de ATP e nem de estimulação cardíaca. Em relação ao DFT, ainda é mandatório, né? O Pretorium vai ajudar bastante. Mas a gente vê que nos testes de DFT a taxa de conversão é muito alta, não é? Acho que em torno de 90% no primeiro choque. Não é isso, doutor Vidal? Então, acho que o Pretorium vai ajudar e eu acho que vai cair por terra essa questão de realizar o DFT. Mas, por enquanto, vamos seguir fazendo. Sim, no meu centro, como nós estamos enrolando no estudo randomizado Atlas, a indicação do CDI subcutâneo, geralmente tentamos randomizar todos os pacientes. Então, se tiver uma indicação bem forte, uma contraindicação para transvenoso, aí vamos implantar CDI subcutâneo direito. Mas o paciente que fica elegível para as duas terapias, nós enrolamos no estudo randomizado e randomizamos CDI transvenoso ou CDI subcutâneo até completar o estudo e ver os resultados e aí ver também em Canadá como no Brasil vai ser questão de ver a autorização do hospital, do governo, do seguro, que tipo de pacientes não vão aceitar oferecer essa terapia. Porque o ponto que não discutimos é o custo. Até agora tem diferença no custo do CDI subcutâneo e CDI transvenoso. Então, se vemos questão de custo, eficacidade, também esse é outro ponto que vai ser importante no futuro. Relacionado a fazer o teste de fibrilação, todos os pacientes no estúdio Atlas fazemos pelo protocolo a teste de fibrilação. Eu tenho talvez um paciente ou dois fora do estúdio, onde eu avaliei que o risco-benefício de fazer o teste foi contra fazer o teste de limiar de defibrilação, com o score Pretorium bem baixo. Eu, em certos casos, acho confortável não fazer o teste de defibrilação se eu acho perigoso para o paciente ou que a probabilidade que o teste vai funcionar é bem alta, o score Pretorium bem baixo.
Mas geralmente eu acho que vamos precisar o resultado do estudo randomizado para comprovar essa prática. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que é a penúltima pergunta, pelo menos até esse momento. Algum comentário para o doutor Vidal? Algum comentário a respeito da taxa de pacientes que migraram no crossover do sistema subcutâneo para o sistema transvenoso? Cerca de 5%. Quais os motivos? Necessidade de PACE ou ATP? Com grande percentual de isquêmicos, a necessidade futura de ATP pode ser uma questão importante. Então, por que houve a migração do sistema subcutâneo para o sistema transvenoso? Qual foi o motivo que os pacientes migraram? No estúdio Praetorian ou em geral? A pergunta é uma pergunta em geral? Eu acredito que seja no pretório, que ele falou aqui que é 5%. Mas o senhor pode falar do pretório de uma maneira geral? Sim. O Praetorian ainda não foi publicado, então a informação que eu tenho é só o que vocês viram na mesma apresentação. Não sei se eles falaram mais desse ponto de as indicações para crossover. Deixa eu ver. Eu acho que eles falam. Eu acho que é no geral isso. Porque No geral, é. na publicação do HRS ele não fala de crossover, não. Não que eu lembro. Acho que eu não lembro ver Eu acho que os detalhes das indicações de crossover. Mas acho que isso volta ao ponto que já falamos. Impossível saber o futuro, né? Mas no momento de selecionar o paciente para CDI subcutâneo, é importante ter uma boa ideia que o risco que vai precisar de estimulação, o ATP é bastante baixo. Então isso faz parte da seleção. Eu sempre, quando avalio paciente para implantação de defibrilador, em geral, eu vejo o ritmo sinusal, a frequência cardíaca, a doses da beta-bloqueador. Então, se o paciente está com frequência cardíaca de 55, com uma dose bem baixa de beta-bloqueador, eu já penso que talvez ele vai precisar um eletrodo atrial para permitir uma dose mais elevada de beta-bloqueador. Então, esse paciente, até pelo dispositivo transvenoso, eu vou favorecer um bicameral mais que um VVI por probabilidade de precisar estimulação atrial. Paciente com história da taquicardia ventricular, que vai talvez precisar antiarrítmico, sotalol, amiodarona, eu vou preferir ter um eletrodo atrial para estimular o átrio. Paciente com bloqueio de rama, risco mais alto de bloqueio AV completo no futuro, eu vou preferir ter um eletrodo atrial por se ele tem bloqueio AV completo ou até um biventricular se tem indicações. Então, toda essa avaliação se faz antes de selecionar o dispositivo, se é transvenoso, ajuda a selecionar entre VVI ou bicameral ou biventricular. Nos casos que eu colocaria um CDI VVI com só um eletrodo, esses são os casos que se poderia considerar o subcutâneo. Se você pensa precisar estimulação, aí esse caso acho que talvez não é ideal para subcutâneo, ao menos que tem outros fatores de risco mais importantes. Paciente que já infectou seu dispositivo bicameral, que precisa CDI, esse caso talvez é bom trocar para um subcutâneo. Então, tudo é questão de qualificar o risco-benefício. Também vai no cálculo a idade do paciente, o prognóstico do paciente. O paciente vai viver 20, 30 anos com o seu eletrodo,
o risco de fraturar, de ter infecção é mais alto. Se o paciente tem comorbidade, tem prognóstico, esperança de vida menor, talvez o risco-benefício transvenoso contra subcutâneo vai mudar. Tem uma pergunta aqui da Thaís, eu não sei se foi a que você fez, eu acredito que não. Se vocês consideram na prevenção primária, para poupar anos de uso do sistema vascular, o CDI subcutâneo? Sim, eu acho que a grande vantagem do CDI subcutâneo é a preservação do sistema vascular. Ainda mais no paciente jovem, né? Que você sabe que no futuro grande parte vai desenvolver problema com o eletrodo transvenoso, no caso. Então, você poupando esse sistema vascular no paciente mais jovem, você pode beneficiar bastante o paciente, né? Principalmente brugada, miocardiopatia hipertrófica. As canalopatias. Canalopatias A hipertrófica só tem que ter cuidado que passa o vector test. A onda T, Com né? hipertrofia, tem uns pacientes que eu queria implantar subcutâneo que não passou o vector test. Risco de choque inapropriado por oversensing da onda T. Então, com hipertrofia tem que ter cuidado. Mas os outros, a brugada é o caso, talvez o mais indicado, o caso mais lógico de considerar esse tipo de desfibrilador. Não precisa estimulação. Aproveitar a experiência do professor, perguntar, aí na sua experiência, professor Vidal, para os CDIs transvenosos, qual que é a sua porcentagem de implante entre um CDI bicameral e monocameral? E a questão da necessidade do choque no transvenoso para o teste, que eu estou vendo que aqui está uma discussão em relação a isso. A posição do eletrodo, quando se coloca, porque às vezes chega para a gente, às vezes posição do eletrodo não habitual, mesmo do transvenoso. Não precisaríamos de um Pretorian score também para os transvenosos? Acho que seria bom ter um score também. Na minha prática, eu quase nunca faço o teste de defibrilação no transvenoso. Quase nunca. Acho que o teste mesmo tem risco. Eu vi um paciente faz muitos anos atrás, implantado por alguém, um outro colega, que fizeram o teste, conseguiram fibrilar, mas não conseguiram desfibrilar. Então, você faz um implante de prevenção primária, você nem sabe se o paciente vai precisar do desfibrilador, se ele vai morrer de outra coisa antes de precisar do desfibrilador. E você corre um risco fazendo o teste de desfibrilação só para mostrar que nesse dia, nessa circunstância, nessa posição, nesse tipo de arritmia, que o desfibrilador vai funcionar. Mas você não sabe se na vida real, quando ele está em outra circunstância, se a circunstância é diferente. O teste de desfibrilação é mais para o médico que para o paciente, talvez. Então, acho que tem que ter uma boa razão. Agora, se o paciente teve choque apropriado, que o primeiro choque não funcionou, precisou do segundo choque, aí pode ser importante. Se o CDI crônico tem o sensing da onda aérea bem pequeno, você tem dúvida se a detecção vai ser boa, poderia ser importante fazer um teste para ver se a detecção é boa ou trocar eletrodo. Talvez o ponto interessante é que o mesmo paciente onde talvez eu teria mais medo que o CDI não vai funcionar, o paciente com fração de ejeção de 5, 10%, coração bem dilatado, né? Você implanta o CDI, você tem medo que o teste de defibrilação não vai dar, né? Esse mesmo paciente, o paciente talvez com mais risco que você,
vai matar ele fazendo o teste de desfibrilação, né? Então, se você calcula o risco-benefício, para mim, pessoalmente, é um dilema que o paciente que talvez você queria ter confirmação que o CDI vai funcionar, é o mesmo paciente que o risco fazendo o teste pode ser bem alto. Se o paciente está com insuficiência cardíaca, está bem mal, eu prefiro implantar o desfibrilador, colocar o eletrodo na posição melhor possível e não fazer o teste. Talvez esperar até o paciente melhora, dar tratamento médico, a fração de ejeção vai melhorar, não vai ter tanta insuficiência cardíaca. Talvez nesse momento poderia ser mais seguro fazer o teste. E chegado a esse momento, talvez você não vai precisar fazer o teste. Então, eu não tenho a resposta, mas acho que, como médicos, nós sempre temos que evitar, em inglês se diz first do no harm, tratar de evitar de causar um problema que não existe. Então, essa questão de teste de desfibrilação nos aparatos transvenosos, eu fui dentro da primeira vaga de parar de fazer os testes. Eu parei de fazer antes que saiu o estudo Simple por essa questão de risco-benefício. Com CDI subcutâneo ainda não sei, mas eu acho que no futuro vamos ficar na mesma situação quando temos bastante evidência que funciona bem na maior parte do tempo, vamos sentir mais seguros em evitar esse teste. Acho que ainda é um pouco cedo para confirmar. Na verdade, tem uma meta-análise onde ele mostra, onde ele determina, né, que somente em 5 casos, eu vou ver se eu lembro de todos, que está indicado você fazer a desfibrilação, né, que é quando você faz o implante à direita, em pacientes que têm uso de amiodarona, e quando você vai fazer uma troca de gerador e teve alguma alteração, acho que da impedância, de limiar de desfibrilação. Eu não lembro as outras duas, que faz bastante tempo que eu já li esse artigo. Então, ele determina cinco causas só. Em cinco ocasiões é que você realmente deverá fazer o teste de desfibrilação, porque realmente, como o doutor Vidal falou, você perdeu um paciente que você não consegue reanimar nem com choque externo, é uma coisa muito trágica. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Edson. Em nosso país, a incidência de doença de Chagas é muito alta. Alguém implantaria um CDI subcutâneo em Chagas com bloqueio de ramo? O Carlos apresentou um caso de um Chagas, se eu não me engano, né, com CDI, mas não sei se tinha bloqueio de ramo. Não, na verdade, a gente fez até uma revisão semana passada, colocando todos as ponderações que devem ser feitas num paciente Chagas. Como Chagas nós não temos aí estudos, e pela revisão que a gente concluiu foi que priorizar pacientes em estágios iniciais de Chagas, em que eu não tenho ainda alterações eletrocardiográficas, e se eu tiver que, porventura, por força maior, ter que colocar por uma questão de infecção, eventualmente, como nós aqui, nós temos, na verdade, um caso, e a gente colocou justamente pensando como uma ponte, e acabou que o paciente está com isso, está com o aparelho até hoje. Tá? Mas priorizar pacientes em prevenção secundária, estágios iniciais, que não tem alteração eletrocardiográfica e também que não tenha baixa voltagem no eletro. Então, com bloqueio de ramo, só se você tiver um estudo eletrofisiológico com asmalina e numa situação meio extrema. Perfeito. E uma outra pergunta, eu acho que seria a última, talvez, da Thaís Nascimento, nossa amiga lá de Salvador, Terra Boa. Vocês testam Brugada? Já tiveram problemas de demorar para sair? Acredito, para desfibrilar? Transvenoso ou subcutâneo? Subcutâneo sempre.
A gente já testou, não tivemos problema. Teve problemas na desfibrilação. É isso, Carlos? Não tivemos. Uhum. Agora eu me lembrei das duas causas. É miocardiopatia não isquêmica. Na isquêmica você nunca deve testar. E outra em paciente que, como o doutor Vidal já falou, que tinha comprometimento importante da função ventricular. São esses outros 2 casos que você deveria testar. Alguém mais tem algum comentário ou pergunta? Eu acho que foi bem interessante, tiramos algumas dúvidas e vamos esperar o resultado dos trabalhos, né? Do Dr. Vidal e desse outro trabalho, do Pretorian, para que a gente chegue mais conclusões. Eu sinto que a gente tem um número pequeno, porque eu não sou tão reticente ao CDI subcutâneo. A gente tem alguns casos que realmente se beneficiariam mais, entretanto, a gente não tem disponibilidade aqui no nosso estado pelo Sistema Único de Saúde, que é onde a gente tem um número maior de casos. E é o meu apelo que eu faço a Boston Scientific, deve ter alguém, que consigam colocar preço SUS para que todos os pacientes consigam se beneficiar e mais pessoas vão acreditar nesse CDI. Então, assim, eu agradeço a participação do Dr. Vidal. Ele já está convidado para o nosso simpósio internacional que teremos em setembro, né? Que vai ser nesse mesmo formato. Agradeço ao Carlos Eduardo, ao Nicodemos, ao nosso host, Bruno Valdizem. Agradeço a todos os participantes, espero que todos estejam bem e usando os EPIs para se prevenir contra essa pandemia. Na próxima semana nós teremos um evento sobre síncope, e nós teremos a doutora Denise Achu, a doutora Inês Bronstein, a doutora Kelly e o doutor Carlos Morilo vão participar desse evento. Está marcado, a princípio, para o dia 2. Talvez nós tenhamos que mudar o nosso dia, eventualmente, quando os palestrantes convidados aceitarem para a segunda-feira, porque a gente está conflitando com a nossa sociedade mãe, que é a SBCCV, mas nós iniciamos antes deles. Mas, em respeito à nossa sociedade, a gente vai tentar dividir, fazer um meio a meio, para que não atrapalhe as pessoas que também da cirurgia cardíaca queiram assistir o nosso evento. Tá? Então, agradeço a todos. E o doutor Vidal vai ser convidado novamente. Obrigado novamente ao Yuri. Obrigada a Boston Scientific pelo patrocínio. Tá? Então, uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tchau. Um prazer revê-los. Tchau, Estelinha. Beijo.